Já tínhamos 1 ponto de desvantagem. Agora temos 3. Não dá. Tô até suando, vai tomar banho. Tô até Ele não suando teve que esse time capacidade me de deixa voltar com puto, viu? 3 minutos Nossa, de eu tava jogo, com Igor. frio, esse time me deixa puto. Até eu tô suando aqui. Ah, puto, ó, que saco. É lamentável, André, não sei mais o que dizer, sem brincadeira. Olha, o Palmeiras tá entregando o título pro Flamengo. O Flamengo já abriu 2 pontos do Palmeiras. Gabigol está com receio de assinar pré-contrato com o Palmeiras nesse momento. Segundo o GE, há um temor por parte do atacante e do seu staff sobre sua utilização por Tite, se de fato Gabigol assinar um pré-contrato com um outro clube rival do Flamengo. Outro agravante é a torcida rubro-negra, com quem ele já vive uma crise após ter vestido a camisa do Corinthians. Palmeiras considera que é muito mais viável ter Gabigol em 2025. Diretoria e comissão técnica entendem que o elenco está muito bem servido para 2024. Por isso, não há pressa. A questão financeira também pesa. O Alviverde sabe que o valor para tirar do Flamengo agora não seria baixo. Na visão do Palmeiras, dar dinheiro ao Flamengo seria reforçar os cofres do seu principal rival na disputa por títulos. E é verdade. E é muita verdade. O Flamengo, se o Palmeiras chegasse lá no Flamengo, a gente fechou com o Gabigol aqui e a gente queria a liberação imediata dele. Vocês acham que o Flamengo ia cobrar o mesmo valor que poderia cobrar, exemplo, para o Shakhtar, por exemplo? Claro que não. O Palmeiras é rival do Flamengo na briga por títulos. Dando continuidade, o Flamengo recusou uma proposta de mais de 70 milhões de reais pelo lateral direito Wesley. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E foi um clube da Premier League, um clube inglês, que fez a proposta. O Bournemouth, acho que é assim que pronuncia. Foi mal, galera. Esse clube da Premier League fez proposta de 12 milhões de euros, pela cotação de hoje dá 71 milhões de reais, e o Flamengo recusou, mas a negociação continua. O Flamengo entende, pelo que eu conversei com pessoas lá do Flamengo, o Flamengo entende que 15 milhões de euros seria um bom valor para vender o Wesley, mas isso tem um motivo. O Flamengo hoje é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. Teoricamente, o Flamengo ficaria com 70% do valor. Os outros 30% são divididos, fatiados, é igual pizza, entre o Tubarão, o ex-clube do Wesley, lá de Santa Catarina, se não me engano, clube formador, inclusive, e o próprio atleta. Então, enfim, obviamente o Flamengo negociaria para ficar com um percentual maior, tal como negociou o Mateuzinho quando vendeu, porque o Mateuzinho tinha o percentual vinculado ao Londrina. O Flamengo faz isso. Quando vendeu o Rodrigo Muniz para o Fulham, era o Desportivo Brasil, o Flamengo mordeu um pedação do Desportivo Brasil. Eu duvido que se o Wesley for vendido, o Flamengo vai ficar apenas com 70% do valor. Eu duvido. É óbvio que o Flamengo iria negociar para ficar com um percentual bem maior. Fato é que é o seguinte, o Wesley vive um bom momento, a verdade é essa. Na ausência do Varela, ele cresceu em muito de produção. Eu acho o seguinte, tem que vender por esse valor. Negocia para ficar com um percentual maior, além dos 70% que já é do direito do Flamengo. Tem que vender. O Wesley é um jogador que eu sempre defendi, acho que é um garoto extremamente promissor, mas por esse valor aí, eu acho um valor irrecusável. Mas óbvio, você negociaria também para ficar com o jogador até o retorno do Varela, que está servindo a seleção uruguaia junto à Copa América. Inclusive o retorno pode ser no domingo, como eu citei aí no começo do vídeo. Mas, opinião, após a informação, eu acho que tem que vender. O que vocês acham? Tem que vender ou não? Não, Wesley tem que ficar, 12 milhões de euros é pouco. Ah, eu acho pouco. Enfim, quero a opinião de vocês podem comentar à vontade aí. Vamos falar agora de Lucas Paquetá, porque o West Ham avisou ao Flamengo e aos demais clubes interessados em Lucas Paquetá que eles, no caso o West Ham, não querem emprestar, também não querem vender. Ou seja, eles querem ficar com o Lucas Paquetá. Mas o Lucas Paquetá tem o desejo de sair do West Ham agora. E ele, após a Copa América, vai tentar fazer valer a sua vontade. Vai, entre aspas, brigar, tá? Eu digo entre aspas,
porque eu não posso dizer aqui que a relação ficará estremecida com o West Ham. Ele vai chegar lá no West Ham e vai falar: eu quero sair, eu quero ir para o Flamengo. Ele disse sim ao Flamengo, tanto é que o Flamengo está negociando a contratação desse jogador. Ele falou isso também para os empresários. Enquanto ele serve a seleção brasileira durante a Copa América, os empresários, obviamente, estão à frente dessa negociação. E repito, é uma negociação que o Flamengo vem tentando aí há mais de 2 semanas, pelo menos. Pelo menos. Tem gente que acha que isso é ilusão, que nunca vai acontecer, mas se o Flamengo entende que há a possibilidade de conseguir a contratação, eu sou a favor. Já perguntei, volto a perguntar para a audiência rotativa. Vocês são a favor da contratação de Lucas Paquetá? Óbvio, desde que isso não atrapalhe o Flamengo, desde que isso não puna o Flamengo, desde que isso não manche a imagem do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque é um jogador que está sendo acusado pela Federação Inglesa de Futebol de estar envolvido em sistema de casa de apostas, tá? Ele é acusado de, em 4 jogos, ter levado cartão amarelo para poder beneficiar apostadores esses que são da ilha de Paquetá, aqui pertinho, inclusive, de onde ele é. Não é à toa que ele é chamado de Lucas Paquetá. Então, quero a opinião de vocês. E para finalizar nosso vídeo, boas informações. Cebolinha iniciou nessa sexta-feira o processo de transição campo e bola, fez trabalhos no campo junto com fisioterapeutas do Flamengo, ou seja, deu mais um passo no processo de recuperação para ficar à disposição do técnico Tite. Boa notícia, está fora do jogo contra o Cuiabá, mas está mais próximo de retornar aos gramados, e o Tite fechou a preparação, esboçando o time titular que ele quer contra o Cuiabá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo sendo formado por Alan, Pulgar e Gerson. Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique outra ponta, e o Pedro voltando ao time titular depois de ser poupado contra o Atlético Mineiro, entrando no segundo tempo. E quando eu falo Luiz Araújo numa ponta, a gente pode ver que contra o Atlético Mineiro ele também flutuou no meio de campo, inclusive iniciou a jogada do segundo gol do Flamengo, gol marcado pelo atacante Carlinhos. Mas eu falo isso para poder facilitar a vida de vocês. Vitor Reis tem bola. O Naves nem tanto. Mas o Vitor Reis tem bola. Então, assim, tava na cara que o Marcos Rocha ia entregar. Ele entregou pelo meio do campo, Lugó. Tentou sair jogando, entregou a bola. O Vitor Reis teve que sair no desespero do lado esquerdo. E aí ficou aberto o meio campo. O Pavão entrou e só André, encostou na bola. Hora que eu vi, hora que a bola saiu, eu falei: vai, Marcos Rocha, pede um táxi. Ele tava pedindo Uber, nem um Uber Black. Nem o Uber Black levava o Marcos Rocha de volta, André. Nem o Uber Black. 3 minutos. Ele entregou o Palmeiras com 3 minutos. Tô até suando, vai tomar banho. Tô até suando que esse time me deixa puto. Nossa, eu tava com frio, esse time me deixa puto. Até eu tô suando aqui. Puta, que saco. André, sem brincadeira, 3 minutos eu já tava nervoso. 3 minutos de jogo. Não sei o que fazer, André, não sei o que fazer. Sem brincadeira. Olha, ou o Abel para com essa teimosia, ou a própria torcida do Palmeiras para de elogiar jogador ruim. Porque o Marcos Rocha ganhou 15 títulos na carreira. Foda-se, porra! Põe quem tá melhor. E esse Riai, André, tem que... Dia 10, esse Riai tem que ser titular do Palmeiras. Dia 10. Quando virar meia-noite, hora que virar dia 9 pro dia 10, que a janela se abrir, que esse Riai, André, entre pra nunca mais sair do time. Agora, se sair, alguém tem que chegar pro Abel e cornetar ele, vaiar ele, chamar de pardal, porque não é possível, André. E ainda querem ver que o camisa 10 é o Felipe Anderson, o 10. Tá aqui, ó. O 10 é o Felipe Anderson. A gente tem que... Nós estamos cansados de Rony, de John, e tem que Marcos valorizar Rocha, os caras. Zé Rafael. Marcos Rocha. Chega, cara. Chega. Já deram o que tinha que dar. Chega isso. E, ó, pela primeira vez, que não é uma torcida do Allianz, uma torcida de fora pedindo o Dudu. Pela primeira vez, que não é aquela torcida patética que fica atrás do Abel, aplaudindo tudo que ele faz, tudo que ele comanda, abaixando a cabeça para esse técnico, aplaudindo tudo que o Abel faz, pedindo o Dudu. Pela primeira vez, eu escutei a torcida do Palmeiras gritar Dudu. Porra, impressionante, Lugó. Impressionante. Aguentar Rony o jogo inteiro. O que a gente merece, Lugó? Aguentar John o jogo inteiro e Marcos Rocha. Eram as 3 válvulas do Palmeiras. Um lá atrás e os outros 2 que deixaram o ataque do Palmeiras... O Flaco, a gente fala do Flaco, mas ele é um coitado, Lugó. O Flaco é um coitado.
E pode ser se ele é bom, se ele não é bom, não tem, mas ele é um coitado. Mas o golzinho dele ele guardou. Tava lá no. O Rony ia fazer o gol de cabeça naquela altura? Não faz, não faz. Naquela altura não não ia faz. pegar a bola nunca. 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 Aí ele foi para a bola, quase tira a bola do. Olha, Lugó, para mim, eu não aguento mais Rony, eu não aguento mais Marcos Rocha. Esses dois. O John jogou porque o Veiga. Porque quando eu falei que o Veiga fez uma bobagem gigantesca na segunda-feira, e eu falei isso na segunda-feira, e reforcei hoje no pré-jogo, fez uma bobagem na segunda-feira que ia repercutir hoje. Aí todo mundo estava fazendo festa porque ganhou do Corinthians, porque afundou o Corinthians e ninguém ligou. A repercussão do Veiga foi hoje. Não foi contra o Corinthians. Foi hoje. Porque se o Veiga está em campo, o Palmeiras dominava o Grêmio, Lugó. O Palmeiras teria dominado o Grêmio, o Palmeiras teria ganho o jogo. Nós temos que aguentar John e Rony o jogo inteiro, Lugó. Inacreditável. Inacreditável. É lamentável, André. Não sei mais o que dizer. Sem brincadeira. Olha, o Palmeiras está entregando o título pro Flamengo. O Flamengo já abriu 2 pontos do Palmeiras. 2 pontos jogando na lata. O Bahia passou o Palmeiras. 2, né? 2 pontos. Não, 2. Empatou, André. O Palmeiras empatou, André. Não, 27. O Palmeiras foi para 27. Ah, é verdade. 3 pontos. 3 Nossa, pontos. é verdade. 3 pontos. E o Botafogo não tá ganha no número de vitórias. É verdade, não. Em Mas vitórias vitória, empata em saldo de gols. O Flamengo já botou 2 rodadas na nossa frente, André. Porque se o Palmeiras ganhar o próximo jogo e o Flamengo perder, o Palmeiras não passa, a não ser que vença por 3 gols de diferença. Ou seja, o Palmeiras está ficando para trás por conta da teimosia, das pardalzices do Abel. Tá ficando para trás, depois não vai reclamar. Vocês querem bater palma pro Abel por tudo que ele faz? Ficam batendo palma. Pra mim não dá, André. O Palmeiras não tem reposição. Ó, essa janela, André, essa janela dia 10, hora que chegar. Felipe Anderson, o Riai e o tal né? Esqueci Maurício. Do outro lado, do Maurício. André, os 3 têm que jogar. E sabe o que tem que acontecer? Tem que pegar o John, emprestar o John pro Fortaleza, empresta o Garcia sei lá pra quem, vou olhar pro Cuiabá, porque assim, senão esses caras vão entregar o Palmeiras, André. Esses caras vão entregar o Palmeiras. Vai lá. Vão. Mas não é culpa deles, Lugó. A culpa é do treineiro. A culpa é do treinador, Lugó. É o treinador que insiste de novo em trocar o Paulista. Põe o moleque Luigi. O moleque tem estrela. Junto com o Flaco, junto com o Dudu, junto com o Estevam. O Estevam saiu extenuado, saiu morto de campo. Porque ele vai matar o Estevam. O Estevam tem 17 anos. E o Estevam está salvando ele como o Henrique salvou ele, Lugó. O Estevam tá salvando o Abel. Amigo, tem hora que nem com esforço dá certo. Entendeu? E o Palmeiras, pelo fluxo de caixa que movimenta, por tudo, pela estrutura, nós precisamos de atletas que vão além do esforço. Nós precisamos de atletas técnicos. Não atletas que no momento que estamos precisando de um gol, que no momento que estamos perdendo, em desvantagem no placar, eles são displicentes para ficar tentando fazer acrobacia. Não dá. Aí você fala assim, Neto, mas o resultado poderia ter sido pior. Sim, poderia, mas mesmo assim perdemos 2 pontos. E não venha com essa de que não, o importante é se manter próximo do G4. Não tem dessa, irmão. Não tem dessa. Já tínhamos 1 ponto de desvantagem, agora temos 3. Em um jogo que dava para ganhar tranquilamente. Um pouco mais de esforço, um pouco mais de vontade, um pouco mais de qualidade. Time que começa com o Marcos Rocha, com o John e com o Rony, com esse combo, né? Batata, refrigerante e o lanche, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós vamos entrar novamente no tema as maiores torcidas do Brasil. Só que agora com um enfoque diferente e que não pode ser desprezado. As redes sociais, as maiores torcidas no mundo digital, aquelas que mais participam e que interagem e, por consequência, geram também uma possibilidade de faturamento, porque o engajamento traz isso. É um negócio, é um potencial expressivo, porque cada vez mais, gente, as redes sociais são importantes. Vêm se tornando um veículo
que ocupa um espaço tão grande quanto a televisão, ou até mais. E aí estamos falando de Instagram, Facebook, X, TikTok, as principais redes. Então, veja aí o ranking atualizado agora, de julho de 2024, das maiores torcidas. O meu amigo Vini Gonzaga, grande editor do canal Fala João Guilherme, vai colocar na tela e você vai conferir. Em primeiro lugar, aparece o Flamengo, com um total de 58.943.284 seguidores. E aí, aqui ao lado, você tem o número de seguidores pelo Facebook, pelo X, Instagram, YouTube, TikTok e por aí vai. Depois o Corinthians, com 36.855.362. Galera, é uma diferença de 22 milhões de seguidores entre Flamengo e Corinthians. É um abismo. Lembrando que são os números das plataformas agora em julho de 2024. E isso aqui reflete as pesquisas que têm sido divulgadas recentemente, que a torcida do Flamengo ela está aumentando em relação à torcida do Corinthians. O São Paulo aparece em terceiro lugar, também bem abaixo do Corinthians, hein? Com uma diferença aqui de 14 milhões, aproximadamente, a menos para o São Paulo, que tem o Palmeiras colado nele. O Palmeiras está ali bem próximo do São Paulo, com 21.460.420. Aí a gente tem um outro abismo grande aqui, ó. O Santos aparece com 13.216.003. Depois o Vasco da Gama, né, aparecendo também. O Santos, perdão, tem 13.808.375. O Vasco da Gama com 13.216.003. Aí depois vem Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Chapecoense. Olha aqui, em 12º, Botafogo, Sport, Bahia, Vitória. Interessante aqui a posição da Chape, à frente até de equipes maiores que ela no cenário nacional. O certo, minha gente, é que isso aqui, essa informação, ela não pode ser desprezada. Cada vez mais o mundo digital ocupa um espaço de destaque. E os clubes usam isso como possibilidade também na hora de vender patrocínios, de criar jogadas de marketing, ações, usam a força das redes sociais. A audiência da televisão não é mais a única que conta. Esses dados aí, né, também têm um peso muito grande, você pode ter certeza, na hora que o seu time vai fechar aquele patrocínio master. E um ponto que é muito importante dizer: bate na maior parte das informações com as pesquisas de tamanho de torcida. Porque cá entre nós, quem segue um time é porque gosta dele, porque tem afinidade com ele. É muito difícil nesse caso, pelo menos na minha avaliação, você acompanhar o seu rival, seguir o time rival. Então, esta pesquisa indica a fidelidade de torcedores. E, mais uma vez, o Flamengo comprova que tem a maior torcida do Brasil, também no mundo digital. E essa daqui é uma dúvida de muitos torcedores flamenguistas, inclusive era uma dúvida minha, que agora a gente vai tirar junto. Vou ler essa notícia para vocês aqui sobre o Lucas Paquetá. Se Lucas Paquetá for punido na Inglaterra, poderá jogar no Flamengo? Vamos tirar essa dúvida aqui, torcedor. Essa matéria aqui diz que Paquetá está sendo julgado, né, pela Federação Inglesa e pode ser condenado por ela. Apesar disso, mesmo se Lucas Paquetá for só condenado lá na Liga Inglesa, a FIFA pode, por conta própria, também condenar o jogador em todas as ligas, internacionalizar essa condenação.
E aí sim Lucas Paquetá ele não vai poder atuar por outros clubes e outras ligas, que no caso seria um provável Flamengo aí, um retorno de Lucas Paquetá no Flamengo. E quem está dizendo isso é o Cristiano Caús, sócio do escritório CCLA Advogados e especialistas em direito desportivo. Essa pergunta foi feita para ele e ele informou exatamente isso que eu estou passando para vocês. Lucas Paquetá pode ser condenado na Inglaterra, na Liga Inglesa, porém a FIFA pode também, por conta própria, condenar o meio-campista em outras ligas, assim como aconteceu com alguns jogadores que eles deram como exemplo aqui, que são brasileiros e estavam jogando na Turquia. O contrato deles foi automaticamente encerrado e os jogadores ficaram banidos do futebol. E aí, dando o exemplo desses jogadores que já foram punidos, esse advogado disse que o prazo pode ser provavelmente de 3 meses para a FIFA entrar em ação e definir a punição do jogador internacionalmente. Foi dessa forma que aconteceu com os outros jogadores. Não é um tempo padrão, mas ele está tirando como exemplo dos casos. Pode ser que demore mais, pode ser que seja mais rápido, mas com esses atletas o prazo foi de 3 meses. E aí o ponto é, será que vale a pena, nação? Se o Lucas Paquetá for condenado internacionalmente? Assim, é óbvio que o contrato dele vai ser encerrado, né? O Flamengo não vai tomar prejuízo com nada, só vai pagar realmente o que o Lucas Paquetá for jogar no Flamengo, sendo punido de verdade em todas as ligas, é só encerrar o contrato e cumprir com a punição. E aí eu vou concordar com a fala do Vene. Se não for manchar a imagem do Flamengo, para mim de boa, Lucas Paquetá vai somar muito no Flamengo, pelo seu futebol, tá jogando muita bola, tá no seu auge, e o Flamengo tá precisando de jogadores assim. Concorda com essa opinião, torcedor? Deixa nos comentários a sua opinião. Quero deixar os créditos aqui pro Vene Casagrande, pro canal do Fala João Guilherme, pro Opina Porco e pro canal da Turma do Amendoim. E claro, se você puder também, dá uma moral no canal da rapaziada, deixa o seu like lá e pode conferir que eu tenho certeza que você vai encontrar muitas notícias atualizadas e muito conteúdo de muito boa qualidade. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.